Fala, gênio! Até o final desse vídeo, cara, eu quero te mostrar como você pode configurar o arranjo do seu sistema de som, certo? Definindo ali mais ou menos onde é que ficaria o ponto de crossover ideal, ver a curva de resposta, esse tipo de coisa, certo? Eu sou o Renan Lopes e nessa série de vídeos nós estamos vendo sobre como construir caixas acústicas de alto desempenho, beleza? A gente tá aqui então no terceiro vídeo. No primeiro vídeo a gente falou sobre alto-falantes, certo? É muito legal que você possa ver todos os outros vídeos para que você possa entender realmente agora essa terceira aula, beleza? Se você estiver usando no computador, vai estar aqui de lado o link para você clicar, certo? Tem 1, 2 e essa é a terceira aula. E se você tiver no celular, então, aqui embaixo estão os links para você mudar a aula, certo? Na primeira, então, alto-falante, na segunda, a gente falou, então, sobre os diversos tipos de caixa acústicas. Eu fiz uma simulação de uma caixa acústica real e depois a gente viu na prática acontecendo. Fiz uma medição para que a gente pudesse comparar toda a teoria, a simulação e depois na prática acontecendo no mundo real. Então é muito legal que você possa ver. Volta lá, dá um pause aí nesse vídeo, cara. E volta, vê desde o começo. É muito importante para que você realmente acompanhe esse workshop da gente aí. Agora, cara, quero aproveitar, eu já falei no vídeo passado e tô falando de novo. Cara, vocês são malucos. Porque nós já estamos chegando em quase 500 mensagens aqui embaixo do vídeo, né? Se você der uma olhada, não agora, calma, fica aí para assistir a aula, mas se você der uma olhada aqui embaixo dos vídeos, tem uma seção de comentários que eu deixei aí para as pessoas poderem comentar qualquer coisa que quisesse sobre os nossos vídeos, ou de repente colocar suas dúvidas, né, cara? E cara, nós estamos chegando a 500 comentários, entendeu? E em uma semana de workshop, é muito legal isso, porque me deixa muito empolgado, mostrando que as pessoas realmente estão atrás de informação, querem evoluir, querem crescer, né, cara? E-mail, a gente já passou da casa dos 2.000 e-mails recebidos, né, cara? Isso me deixou muito feliz mesmo, muito feliz, porque, pô, é combustível, né, pro trabalho que a gente vem fazendo. O fato de ter decidido fazer esse workshop é realmente porque eu quero contribuir com o crescimento do nosso mercado. E esse retorno grande que eu tô tendo, desse interesse tão grande das pessoas, demonstra que realmente nós estamos no caminho certo, né, cara? Que tem muita gente querendo informação e eu espero verdadeiramente estar contribuindo bastante. Porque, cara, eu realmente, assim, tenho um propósito de vida que eu quero contribuir, cara, para o crescimento do mercado, certo? O mercado de automotivo, infelizmente, ainda sofre alguns preconceitos, porque a gente sabe que algumas pessoas não estão sabendo utilizar devidamente aí os equipamentos e acaba tendo, digamos assim, um índice de rejeição muito grande por parte do voto popular, né, digamos assim. E é muito interessante porque eu lembro de uma vez uma conhecida minha, assim, que quando eu comentei pra ela que eu dava treinamentos, né, pro mercado do som automotivo, aí ela meio que, a gente nota, assim, que ela dá uma resmungada, né? Ah, som automotivo, né, esse pessoal faz um barulho, incomoda, faz zoeira, não sei o que, não sei o que. Mas essa mesma pessoa foi curtir o carnaval lá em Salvador, ficou de um lado de um trio elétrico com 500 mil watts de potência, né, cara? E por que isso acontece, né? Existe uma coisa que é chamada de psicoacústica, que é a forma como o nosso ouvido interpreta o que a gente ouve e joga para dentro do nosso cérebro e como o nosso cérebro, né? Na verdade, o nosso ouvido capta e o nosso cérebro interpreta. E a partir de como ele interpreta, a gente pode ter algumas reações. Por isso que a música tem uma influência muito grande na vida das pessoas, né? Ela muda completamente, assim, seu estado de espírito, né? O seu comportamento. E o que acontece? Nesses sistemas aí, 500 mil watts de potência, como os trio elétricos que estão no Carnaval de Salvador, eles trabalham com um nível de distorção super baixo, com a qualidade de áudio muito boa. Então, quando o nosso ouvido, né, percebe aquilo ali, ele nota que aquilo está agradável, está legal, mesmo que tenha nível de pressão sonora muito alto. E manda uma informação para o nosso cérebro que nos deixa confortável. A partir do momento que o sistema toca com muita distorção, toca disparelho, tem mais voz, menos grave, esse negócio não está equilibrado, o nosso ouvido recebe a informação de que tem algo errado, não é normal para ele aquilo, e para proteger você, ele tenta te afastar daquilo. Então ele manda informação para dentro do teu cérebro dizendo que aquilo ali não é legal, que está te incomodando, não te deixa confortável. Faz sentido para ti? Então, a partir do momento que você tem informação, que você sabe como tirar melhor aproveitamento, melhor resultado, abre um leque violento, cara, para você, que é leques de resultados, né? Por quê? Porque você vai ter o resultado da satisfação do seu cliente, porque ele vai entender agora que o som dele tá tocando muito bem, as pessoas vão ficar na frente dele. E, cara, eu sempre falo, o cara que tá montando um sistema de som, principalmente no mercado de som automotivo, o que ele tá buscando é emoção, né, cara? É a satisfação de ver pessoas dançando na frente do sistema dele, curtindo, admirando aquilo, achando legal. A partir do momento que você monta um sistema de som para alguém, ou para você mesmo, né, cara? Leva para um evento, toca, ninguém chega perto, ninguém gosta, acha ruim,
porra, cara, é ruim, é um desprazer, né? Entendeu? Então, tendo informação, você consegue entregar esse resultado, você consegue tirar mais do seu sistema, você consegue uma ótima qualidade e, como a gente acabou de ver, né, cara, a ótima qualidade, ela induz, né, o nosso cérebro a gostar daquilo, a querer mais, gostar, né, de verdade, do resultado de tudo aquilo. E eu tô buscando isso, cara, eu acredito verdadeiramente na transformação das pessoas a partir de bons resultados. Eu tenho certeza, assim, que a partir do momento que muitas pessoas tiverem noção de como fazer um bom sistema de som, o nosso mercado vai explodir. Porque eu acredito verdadeiramente que algo muito grande, certo? Ou seja, essa mudança muito grande no nosso mercado, ela é composta por diversas mudanças médias, certo? E as mudanças médias são compostas por diversas mudanças pequenas. Então, por pouco que a gente faça, já vai contribuir para uma mudança global. E eu imagino verdadeiramente que eu estou contribuindo bastante com o projeto Estudo Áudio para a mudança do nosso mercado, certo? E antes da gente começar a nossa aula, né, e de fato aí a aula sobre arranjo, eu gostaria verdadeiramente de mostrar mais uma história para você de como a informação, né, a forma como eu estou contribuindo de informação tem mudado a vida das pessoas. Eu faço questão de mostrar essas histórias para que ela possa te espelhar, para que ela possa te empolgar e você ver que esse negócio realmente acontece no mundo real, certo? Então, dá uma olhada nessa história aí do Chiquinho, lá do Ceará, que realmente passou por transformações na vida dele a partir do momento que ele começou a estudar mais sobre o áudio e tirar melhor resultado aí dos seus sistemas de som. Dá uma olhada aí então. Meu nome é Chiquinho Som, eu sou de Traíra, Ceará, trabalho com áudio já há alguns anos, em som automotivo, paredão, som de porta-malas, essas coisas. Eu conheci Renan através de um Face, um amigo me indicou, que era um cara que realmente tirava muitas dúvidas, um cara que sentia que tinha um propósito legal mesmo. E eu fiquei curioso para conhecer Renan e a gente começou aquela amizade, se conhecendo. E logo depois ele lançou o primeiro curso aqui no Nordeste, em Recife, e a qual eu tive o imenso prazer de participar. Eu fui com o pensamento de que eu já sabia de alguma coisa de áudio, eu sabia como é que funcionava, de alguma forma eu pensava dessa maneira. Mas quando o Renan começou a ministrar o curso, eu vi que eu realmente precisava aprender muito áudio mesmo. Eu disse, agora eu tenho que aprender áudio, agora eu tenho que buscar realmente o princípio do áudio mesmo, entender o que era fase, entender o que era delay e principalmente o alinhamento de sistema. Vindo de Recife, eu comecei a colocar os conhecimentos em prática, comecei a fazer testes, realizar vários testes, teste de várias caixas, teste de drive, teste de todos os tipos de testes, você imaginar, eu realizei vários deles. E o que mais me fez crescer foi que todo o sistema que eu fazia, eu colocava um do lado do outro. Colocava um, colocava o outro, colocava os dois juntos, testava só os médio grave para me ter a referência de qual caixa era melhor, testava só os drive para ver qual drive se relacionava, qual tipo de lente que era melhor do que a outra, o que é que era mais interessante, tweet ou o drive titânio. Todos esses testes eu realizei e o crescimento foi extraordinário. Foi o que o Renan sempre me ensinou, Chiquinho. Se tiver a oportunidade de partilhar conhecimento, isso é muito bom, há muito crescimento. E foi o que eu fiz, é o que eu venho fazendo. Fundei o projeto Pro Alinhamento, que é um projeto que a gente também já está partilhando muito conhecimento, não só no YouTube, mas também já tenho feito vários treinamentos e de alguma forma contribuir também com o som automotivo, a passar um pouco dessa minha experiência que ao longo desses anos que eu adquiri. E resumindo, que Renan para mim foi um cara que não só como um instrutor na parte de alinhamento de caixa acústica, mas me deu uma lição muito legal de vida. E é isso que Renan traz nos treinamentos dele, foco para que a gente realmente se desenvolva. E o estudo do áudio é um projeto que realmente está produzindo resultado. Renan falou que esse projeto era justamente para fazer com que as pessoas vissem o áudio de forma diferente, tivesse interação, conhecesse realmente como funciona. No meu caso, para mim o resultado foi maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a Renan por esse projeto maravilhoso que é o Estudo do Áudio.
e dizer que para mim foi algo que o crescimento foi demais mesmo. Então vamos lá, gênio. Vamos aqui então para nossa aula e dessa vez falar sobre arranjo, certo, cara? Agora, antes de começar a falar sobre arranjo, é muito importante que você entenda que um falante, ele quando gera uma frequência, ele move uma certa massa de ar, certo? Então você percebe que frequência mais baixa, o falante tende a mover muito mais massa de ar do que frequência mais alta, tá? É por isso que quando a gente ouve aí aqueles gravões, né, muito forte, a nossa roupa chega a vibrar, porque ele tende a deslocar muito mais massa de ar. E o deslocamento dessa massa de ar, a gente pode medir, que é o nível de pressão que ela gera, de acordo com a frequência, e isso gera pra gente então uma coisa que é a curva de resposta do nosso alto-falante. Ou seja, é o nível de intensidade sonora que ele tem em relação à frequência. Então você vai emitir cada uma das frequências, vai medir o nível de pressão sonora e vai plotar nesse gráfico. E é muito interessante a gente começar a falar sobre resposta do alto-falante, para que você tenha o seguinte cuidado, cara. Nem sempre a resposta do alto-falante é necessariamente o crossover que você tem que aplicar. Por exemplo, tem alguns fabricantes que falam que a resposta do alto-falante, por exemplo, seria de 30 a 1 kHz, por exemplo, de 30 mil Hz. Não necessariamente você tem que usar o crossover de 30 a 1 kg. Porque o que acontece, cara? O falante, em frequência baixa, desloca muito mais. Por isso que o deslocamento de massa de ar é maior. Em frequência alta, ele desloca muito menos, por isso que o deslocamento de massa de ar acaba sendo um pouco menor. O que acontece? Porventura eu tentar fazer meu falante lá nos 30 Hz, onde esse fabricante sugeriu que a resposta dele começa, ele pode ter um excesso de deslocamento que vai acabar danificando as partes móveis do seu alto-falante. Da mesma forma, se você quiser que ele vá muito alto, ele vai se mexer pouco, vai bombear menos ar, vai refrigerar menos a bobina e vai acabar queimando por excesso de temperatura, vai esquentar muito a bobina, certo? Então você tem que ter cuidado para limitar a resposta do seu alto-falante. Quando o fabricante lá sugere, ele quer dizer que aquele falante tem essa capacidade, mas de repente não em altíssima potência, certo? A gente tem que ter um cuidado muito grande. Em alta potência esse negócio muda, porque eu tenho que controlar mais o deslocamento do meu cone e tenho que controlar muita alta frequência para não mandar muita energia no momento que o meu falante se desloca pouco, certo? E para fazer isso, a gente faz uma coisa que a gente chama de crossover, certo? Ou seja, a gente limita a região de atuação. O crossover, então ele serve para proteger o alto-falante, definir o corte alto e o corte baixo, certo? Do falante e, por consequência, define a resposta acústica do falante. Então é claro que se eu quiser proteger muito bem o meu falante, vai faltar pressão sonora em baixa frequência e em alta frequência, e para isso a necessidade de a gente colocar uma outra via, certo? Então, o que vai acontecer? Nós, por exemplo, aqui no gráfico nós temos um sistema com duas vias, dois falantes. Digamos que eu tenho um falante de grave e um falante de alta. Percebe que em um dado momento, o crossover do primeiro falante faz ele morrer, faz ele atenuar a resposta, e o crossover do próximo alto-falante também faz ele atenuar a resposta. Então, o tweeter não toca na baixa frequência e o falante não toca na alta frequência. Só que em um dado momento, os dois tocam junto. Concorda comigo? No ponto de crossover, exatamente ali no meio, tanto o tweeter quanto o alto-falante, eles estão tocando junto. Abaixo daquele ponto é só o falante e acima daquele ponto é só o tweeter. Mas no ponto de crossover, ambos estão tocando junto. Então, quando a gente for falar sobre acoplamento de via, né, para definir o arranjo do seu sistema, é muito importante a gente focar no ponto de crossover, aonde ambos estão tocando junto. Agora, pense comigo, se eles estão tocando junto, ambos têm que comprimir e descomprimir ao mesmo tempo, certo? É claro que tem diversos ajustes que a gente pode fazer ali, como delay, o acesso da fase, mas vamos com calma. Peraí, aqui a gente vai começar falando sobre caixa acústica. O que acontece, ó? Naquele ponto, é muito importante, então, eles estarem juntos. Agora, o que acontece? Se a frequência é muito baixa, se eles estão cruzando em frequência muito baixa, o deslocamento de massa de ar é tão grande que esses falantes não necessariamente precisam estar muito perto. Porque, concorda comigo que se o falante for tocar uma frequência de 100 Hz, é tanta massa de ar que ele desloca, que se eu colocar um outro alto-falante relativamente distante, certo? Existe uma matemática para isso que a gente vai falar daqui a pouco, relativamente distante, ambos ainda vão estar gerando pressão no momento junto, digamos assim. Em frequência mais alta, em que o deslocamento de massa de ar é menor, se eu separar muito esses caras,
Quer dizer que o que esse deslocou em relação ao que esse deslocou não se encontra. Então não tem acoplamento, eu não tenho ganho de pressão sonora. Porque quando ambos estão pressionando junto, eu aumento o nível de pressão sonora. Só que se eles não tiverem, esse está deslocando uma certa massa de ar e esse outro está deslocando uma certa massa de ar, e essas duas massas de ar não se encontram, eu não tenho acoplamento. Eles não estão se encontrando. Calma, vamos devagar que você vai entender. O que acontece? Ó? Imagina uma bookshelfzinha, que é uma caixinha daquelas que a gente tende a ouvir música aí. Geralmente tem em computador, né, ou sala de audição. Essa caixinha, então, eu tenho um falante e tenho um tweeter. O que acontece? Se porventura, aonde o meu falante para de responder e o meu tweeter começa a responder, esses caras não estiverem tocando exatamente junto, eu não vou ter acoplamento entre essas vias. E como é que eu entendo qual é o acoplamento entre essas vias? Eu uso o cálculo do comprimento de onda. Ou seja, eu pego a velocidade do som, que tende a ser 344 metros por segundo a 21 graus, né? A velocidade do som depende da temperatura, mas vamos falar aqui 344 metros por segundo, dividido pela frequência. Então o que acontece? Ó? Imagina que eu encontrei um certo comprimento de onda lá no ponto de crossover. Vamos dizer que eles estão cruzando, por exemplo, em 2000 Hz. Em 2000 Hz, o falante vai deslocar uma massa de ar, uma certa quantidade de massa de ar, e o tweeter também vai deslocar aquela mesma massa de ar. Essas duas massas de ar deslocadas por ambos têm que se encontrar, elas têm que se juntarem para que ele tenha acoplamento. Se elas não se encontrarem, eles não estão acoplados. Então, por exemplo, aqui, elas já estão quase se encontrando. Não está 100% acoplado, mas já está legal. Agora, o que acontece? Ó? Se eu aumentar a minha frequência, ou seja, se eu botar o crossover entre eles mais alto, quer dizer que a massa de ar deslocada por eles tende a ser menor. Então eles não se encontram, então não tem acoplamento, eles não estão somando. Vai existir as duas frequências, os dois vão estar tocando, você vai ouvir que eles estão tocando bem, mas eu não tenho acoplamento, então não vou ter ganho, certo? Da mesma forma que se eu fizer isso ao contrário, ó, quando eu baixo a minha frequência, o meu comprimento de onda aumenta, isso é inverso, né? Então a massa deslocada vai aumentar, uma vai encontrar a outra e eu vou ter acoplamento, certo? É legal que você perceba aqui que à medida que a minha frequência vai aumentando, eu tenho que aproximar a via, porque o deslocamento de massa de ar começa a ser menor e para que eles tenham acoplamento e por consequência ganhos, eles têm que estar perto. Tome muito cuidado, eu vejo muita gente falando aí, vai ter cancelamento, não sei o quê. Cara, cancelamento é um pouquinho mais complexo, certo? Realmente pode ter cancelamento, mas o que eu quero que você tenha cuidado é se vai ter acoplamento, porque acoplamento vai te dar ganhos. Pense em acoplamento, porque se eles não tiverem acoplado, você vai estar colocando mais uma via e ela não está aumentando muito o ganho. Vai aumentar o ganho? Vai. Mas esse ganho pode ser só de 3 dB. Se elas estiverem acoplado, pode ser até de 6 dB. É muito maior se eles tiverem acoplamento. É basicamente pensando nessa situação que nasceram os sistemas, então, de line array. Por que o sistema de line array? Se você perceber, então, nessa primeira caixa, nota que bem no meio ali fica a região de agudo, né, geralmente emitida pelo um TI. Logo na corneta tem colocado um falante para médio, né, que geralmente, nesse caso desse line aí, são falantes de 6 polegadas. E depois tem o falante de grave, que é falante de 12 polegadas ali fora. Então percebe que à medida que a frequência vai ficando alta, os falantes estão mais pertos, porque o deslocamento de massa de ar é menor, então eles têm que estar mais perto. Os falantes de baixa frequência, ou de grave, eles podem se separar um pouco, tá? Porque eles ainda vão estar acoplados porque o deslocamento de massa de ar é maior. Então tenha esse cuidado. Sempre que você for emitir frequência alta, os falantes têm que estar o mais perto possível. Frequência baixa, eles até permitem que seja separado, não muito, mas eles permitem que possam ser separados, beleza? Isso vale tanto para quando você estiver fazendo uma caixinha com falante e um tweeter, um sistema de 4 vias, por exemplo, um grave, médio grave, driver e tweeter. À medida que vai subindo a frequência, esses caras têm que se aproximar. Por isso que não é tão interessante você botar, por exemplo, um tweeter do lado e um driver do outro. Porque na hora que eles deveriam se encontrar, que é no ponto de crossover, o deslocamento de massa de ar deles são tão pequenos que eles não se encontram, certo? Mesmo que tenha abertura, eles vão acabar não se encontrando, eles vão navegar no ambiente separados. Se eles estiverem mais perto possível, eles vão navegar mais perto, vão chegar no teu ouvido juntos e você vai ouvir nível de pressão sonora maior, certo? E é muito legal pelo seguinte, ó, imagina um line aqui, tá? Então eu tenho a parte de alta frequência bem no meio e o grave nos arredores. Funciona do mesmo jeito se eu estiver falando da mesma via. Lá na imagem anterior, a gente estava falando de um ponto de crossover entre o tweeter e o falante. Mas, por exemplo, entre mesmos falantes, se ambos estiverem tocando a mesma frequência, na mesma via, quer dizer que essas frequências é legal que um invada a outra, a pressão sonora gerada por eles, que é o comprimento de onda. 344 dividido pela frequência vai dar o comprimento de onda. Eles têm que invadir. Porque o que acontece? Por exemplo, aqui, ó,
Percebe que, se eu olhar essas caixas de lado, certo? Eles estão se encontrando, tá pertinho, mas ainda não estão devidamente acoplados. O que acontece, ó? Se eu baixar a minha frequência de atuação desses caras, o comprimento de onda aumenta, um começa a invadir o outro, eu tenho dois caras gerando pressão no mesmo momento, eu aumento o nível de pressão sonora. Fez sentido para você? Agora, se eu diminuir a frequência, ou melhor, se eu aumentar a frequência que diminuir o comprimento de onda, frequência mais alta, se esses dois falantes tentarem tocar frequências mais altas, ou seja, o meu ponto de crossover for mais alto, o comprimento de onda diminui, elas não se encontram e eu perco o acoplamento. Certo? Faz sentido para você, cara? À medida que a frequência for subindo, as vias têm que começar a ficar mais perto possível. Então, subgrave, eu separo tweeter um perto do outro. Quanto mais perto, mais acoplamento você vai ter. No caso dos sistemas de line array, a gente geralmente usa isso no arranjo vertical, porque tem uma outra vantagem que é a questão de combi filter, que é cancelamento por tempo de entrega, certo? Por exemplo, se eu tiver dois tweeters separados e você estiver lá naquele canto, o tempo que esse tweeter chega no seu ouvido é diferente do tempo que esse outro chega. Se eu botar um em cima do outro, o tempo é basicamente o mesmo, certo? Independente do lugar que você estiver, o tempo é basicamente o mesmo. Por isso que um arranjo vertical funciona tão bem. Sempre que possível, faça arranjo vertical. E frequência alta, os drivers mais perto um do outro, certo? Aqui está um exemplo então do line array, isso aqui é um acústico muito famoso, em que à medida que a frequência foi subindo, as vias foram se juntando. Agora, onde é que entra a dificuldade, cara? Por exemplo, Renan, frequência altíssima, cara, eu quero juntar. Só que o Twitter já é grande, eles também não se juntam muito. Ou se eu estiver usando um TI, que, cara, é perfeitamente possível você usar TI em alta frequência. Eu andei recebendo algumas perguntas, o pessoal perguntando se lá nas altas era melhor usar TI ou Twitter. Cara, tanto faz. Depende, na verdade. Por quê? Porque a maioria das TIs que eu já tive testando hoje sobe muito bem tão quanto um Twitter. Qual é a vantagem da TI? Ela desce muito bem para buscar um driver, que o Twitter não desce. A grande maioria dos Twitters só vão até 6 kg. Um TI vai ir até 2.000 Hz, por exemplo, o que é muito bom para cruzar com um driver. Então, por exemplo, alguns drivers de titânio, o conjunto é tão grande que eles não se encontram mais, então não tenho como aproximar muito, certo? Qual é um dos recursos que eu posso para fazer isso? Usando o guia de ondas. O guia de ondas é muito legal porque ele tem alguns caminhos que fazem com que o meu sinal chegue em diversos pontos e, por consequência, é como se eu estivesse aproximando. É como se aqui eu tivesse vários twitterzinhos um pouco menor. Então eu posso botar um driver grande lá no final e eu tenho vários twitterzinhos menores ali na frente que, por consequência, vão estar mais perto e vai melhorar o acoplamento, por consequência, melhora o ganho. Faz sentido para você? E aí é muito legal porque foi usando todo esse conceito que a gente viu aqui de aproximar as vias que eu desenvolvi, por exemplo, esse projeto que hoje está instalado na carreta Treme-Treme, né, considerado o maior som automotivo do mundo, que inclusive vai ser inaugurado agora no sábado, né? Não sei quando é que você está vendo essa aula, mas vai ser inaugurado no sábado agora, no dia 25 de março. E esse conceito ficou muito legal, o sistema falou muito bem. Eu desenvolvi um guia de ondas específico, fiz em madeira um guia de ondas específico, usei 2.405, né? No guia de ondas tem o driver TI 220, depois usei 2.405 na corneta 1450, resolvi não fazer uma corneta para ele, porque a 1450 funciona muito bem. E depois tem 2.10 polegadas em cornetas que eu também desenvolvi especificamente para essa aplicação. Percebe que os 10 eu posso separar, porque a massa de ar deslocada por ele é grande, então eles encontram um outro. Mas à medida que a frequência foi subindo, eu fui aproximando as vias para melhorar o acoplamento entre elas, né? Isso resultou então em um arranjo vertical, né? Um arranjo em linha. A gente fez 30 caixas iguais àquela que você acabou de ver, pendurou uma na outra e foi quem deu origem então à carreta, né? A gente ainda não tem foto dela porque como ela só vai ser lançada depois do nosso workshop, a gente ainda está mantendo um pouquinho de segredo aí para o lançamento dela, certo? Agora, qual é a parte legal de tudo isso, cara? É que os alunos do grupo do estudo do áudio tiveram a oportunidade de acompanhar esse projeto, né? Então, aqui está uma foto em que eu levei alguns dos alunos lá para onde a gente estava montando a carreta Treme-Treme, eles acompanharam todo o processo, viram como é que foi, eu mostrei para eles o projeto, a gente desenvolveu alguma coisa junto, né? Alguns alunos participaram inclusive do desenvolvimento do guia de ondas junto comigo, onde eu ensino eles a calcular o seu próprio guia de ondas. Eles foram lá ver o projeto, acompanharam o alinhamento e um deles, que é o Thiago, que você ouviu a história dele no segundo vídeo, o Thiago Damião, hoje ele acompanha a carreta. Ele é um funcionário da carreta Treme-Treme, foi contratado por ela, por indicação nossa aqui do projeto Estudo do Áudio,
e ele vai ser o cara que vai rodar os botões, ele vai ligar a carreta e fazer ela funcionar, então vai circular o Brasil inteiro aí navegando com ela, cara. E é muito legal, vamos bater um papo aqui rapidinho. Basicamente está encerrando aqui o nosso assunto, pessoal, mas eu quero bater um papinho aí contigo pelo seguinte, cara, é muito importante, você vê aí o exemplo, é muito importante você se dedicar nos seus estudos, porque as oportunidades com certeza vão aparecer. É óbvio que você tem que realmente começar a mostrar resultado, mostrar que realmente está aprendendo para que as coisas comecem a surgir. E o exemplo disso está aí, os alunos do projeto de estudo do áudio já estão ingressados no mercado, né? Alguns deles, outros infelizmente ainda não conseguiram porque ainda também não acompanharam 100% dos estudos, mas aqueles que estão em destaque, que estão tendo destaque no projeto de estudo do áudio, já estão inseridos aí no mercado de trabalho, e está aí o exemplo do Thiago Damião, né? Cara que está hoje no maior projeto de som automotivo do mundo, né? Ele está sendo um dos responsáveis técnicos desse projeto, né? O cara que vai poder ligar e desligar os botões. E é esse o meu objetivo, cara. Eu quero poder treinar mais pessoas, porque eu quero ver evoluir o mercado de som automotivo. Então, foi por isso aí que eu acabei criando o projeto Estudo Áudio. E é muito legal, cara, porque eu vou aproveitar para responder diversas perguntas que eu recebi, tanto por e-mail quanto aqui nas perguntas embaixo do vídeo, que era o pessoal querendo saber como é que funcionava mais ou menos os meus grupos de estudos fechados, certo? No vídeo passado eu comentei que eu tenho um grupo fechado, que eu iria abrir inscrição e recebi uma enxurrada de e-mail de pessoas perguntando. O que me deixa muito feliz porque as pessoas mal estavam sabendo o que era direito esses meus treinamentos e disseram que está dentro, que vai participar. Então foi uma procura muito grande, né, de pessoas querendo participar do grupo do Estudo Áudio. Então o que acontece, cara? Qual é a ideia do grupo do estudo do áudio, né? Na verdade, ele acabou virando um grupo de estudo, certo? Eu gravo algumas aulas, basicamente tudo que a gente viu aqui no workshop, eu falo com muito mais detalhes, crio vídeos com mais detalhes e hospedo num portal. Qual é a ideia do portal? O aluno recebe um login e senha, ele vai acessar esse portal e lá dentro a gente vai ter 6 módulos, certo? Falando basicamente a linha de raciocínio que a gente teve aqui no workshop. No primeiro módulo a gente vai ver só sobre alto-falante, certo? Aí é muito mais detalhado, né? Basicamente assim, é a ideia do que a gente viu aqui no workshop, mas é muito mais detalhado. Eu praticamente te ensino como projetar seu próprio alto-falante. A ideia, claro, eu gostaria de transformar pessoas em projetistas de falante, mas a ideia é que você saiba o que acontece com o alto-falante na mudança de cada um dos parâmetros. E aí é mais fácil que você possa bater o papo com o seu fornecedor na hora que você quiser detalhar o tipo de falante que você está precisando. Então lá eu vou muito a fundo, assim, no detalhe de cada alto-falante. A gente faz muitas medições na prática, né? Eu ensino melhor como usar o DATS, que é esse equipamento de medição. Mostra ali a utilização do osciloscópio e do multímetro para ver a questão de potência RMS, potência de pico. Então é um módulo que a gente vai falar basicamente, né, na verdade, primordialmente sobre alto-falante. No segundo módulo, então, a gente vai detalhar os diversos tipos de caixa acústica. A gente vai falar da caixa selada, dutada, bandpass de quarta ordem, sexta ordem, linha de transmissão, que a gente acabou não falando aqui no nosso workshop. E vamos falar bastante sobre a caixa corneta, Synergy Horn, né, que é uma caixa de sinergia constante, uma corneta de sinergia constante. Cara, lá eu detalho bastante toda a teoria envolvida nesses conceitos de caixa acústica e que esses conceitos são primordiais para você construir caixas híbridas e aí desenvolver o teu projeto específico de caixas, né? Então, lá a gente vai bem detalhado mesmo cada um do tipo de caixa. Depois a gente vai para o terceiro módulo, cara. O terceiro módulo é um módulo que você vai para o mundo virtual fazer as simulações. Então lá eu vou te dar um curso completo sobre o Bassbox, que é o software que a gente usou aqui no nosso workshop. Depois eu vou te dar um curso completo sobre o Horn Response, que é um software dedicado a projetos de caixa corneta. É um software muito legal, funciona muito bem. Já experimentei bastante ele na prática. Depois a gente vai falar sobre o SketchUp, que é um software gratuito de modelamento matemático que você pode desenhar suas caixas para poder apresentar para o teu cliente ou para você ver como é que vai ficar, pode pintar, você vai criar modelos virtuais. E depois eu vou te dar um curso completo de Solid Edge, é um software da Sims em que eu uso o software. Se você me acompanha nas redes sociais, você vê as imagens que eu crio dos projetos de caixas acústicas. É criado dentro do Solid Edge da Sims, é um software completíssimo, ele tem um ambiente de renderização fantástico. E é muito legal porque tem uma versão estudante que eu dou o caminho aí para você baixar e usar gratuitamente. É um software que é caro, mas a versão estudante você pode usar de maneira gratuita. Eu vou te dar um caminho também dentro do nosso treinamento. O quarto módulo eu vou te dar dicas de construção, porque claro, né, cara, a gente tem que partir para a prática, não adianta só teoria. É de extrema importância a teoria, mas você tem que colocar a mão na massa, ver o negócio acontecendo na prática, beleza?
Então, o quarto módulo, eu vou falar um pouquinho aí sobre furadeira, tico-tico, máquina de corte, tupia, certo? Dar alguns dicas de travamento de caixa, amortecimento interno, como é que você pode melhorar a sonoridade da sua caixa, espessura de parede, ou seja, o quarto módulo é uma parte mais de construção, para você começar a construir os seus protótipos e experimentar tudo que a gente está vendo, certo? No quinto módulo, a gente vai falar sobre esses arranjos, basicamente o que a gente viu aqui, só que vamos mais esmiuçado, a gente vai ver com mais detalhe os pontos de crossover, o acoplamento entre vias. Eu vou te ensinar como tu projetar o teu próprio guia de ondas, eu tenho uma aula inteirinha te mostrando como é o cálculo envolvido para você projetar os seus próprios guias de onda. E no sexto módulo é um módulo de laboratório, certo? E laboratório porque eu instigo os meus alunos a experimentar. A experimentação prática faz com que você veja toda a teoria sendo comprovada. Então o sexto módulo a gente vai ver só sobre práticas. Eu vou dar uma introdução ali falando sobre alguns equipamentos que podem facilitar a tua vida na hora prática e a gente vai ver um modelo de som interno automotivo, trio, paredão, um PA, a gente vai montar um PA para você ver esse negócio acontecendo. E aí vamos falar também de som residencial, som surround, entendeu? Assim, a minha ideia no módulo laboratório é experimentação. São os alunos que me ajudam a montar o sexto módulo a partir de experimentação. Os alunos sugerem e eu monto o sexto módulo. E é muito legal pelo seguinte, ó. Dentro do nosso curso, caso você porventura, porra, eu não consegui acompanhar, eu não estou acompanhando, como é que é e tal, porque cada módulo eu libero por semana, certo? Aí, porventura, porra, eu não acompanhei, precisei viajar. Cara, fica tranquilo. Todo o material está hospedado lá dentro do portal e você vai ter acesso a ele durante 2 anos. E a parte legal disso, cara, é que se porventura você se perdeu, vai lá e vê. Não entendeu? Volta e vê de novo. Essa é a parte legal de um curso online, porque o vídeo está à sua disposição. E se daqui a 1 ano você está lá praticando uma caixa, esqueceu de algo, o material vai estar lá hospedado, busca nos menus, vê exatamente a aula que você quer assistir e tira todas as suas dúvidas. Então, essa é a parte legal. Outra coisa que eu faço também para melhorar o teu aprendizado, porra, eu estudei, não entendi, fiquei com dúvida. Cara, nós vamos ter 4 encontros ao vivo. Nós estamos aqui dentro do meu estúdio, eu ligo a minha câmera ao vivo e a gente fica por 2, da último encontro a gente ficou 3 horas, batendo um papo para tirar as dúvidas. Então as pessoas me mandam a dúvida, eu anoto ela e depois a gente se encontra ao vivo para eu ir tirando as dúvidas e também você pode tirar em real time, né? Eu vou ficar com a equipe aqui que lê as tuas perguntas, passam para mim e a gente tira a dúvida em tempo real, para que você realmente possa aprender. Eu quero contribuir com o teu aprendizado, certo? Agora é o seguinte, ó, para a gente não se estender muito, cara, caso você tenha interesse em participar dessa turma, certo? E participar de assistir todo esse conteúdo, participar dos grupos que a gente monta, porque a gente acaba montando um grupo no Facebook, que é onde tem interação. Cara, e o grupo no Facebook é muito legal pelo seguinte, é um mundo de Matrix, tá todo mundo vivendo com a mesma ideia, com a mesma concepção. Então não tem briga de ego. Se porventura você está tentando desenvolver alguma coisa mirabolante, precisa de uma opinião técnica, joga dentro do grupo do Facebook, porque todo mundo lá tá com a mesma ideia. Ninguém vai te criticar porque tu tá tentando algo novo, porque lá todo mundo também tá pensando nisso. Então as pessoas lá dentro contribuem contigo para a tua evolução. E os meninos do grupo acabam criando um grupo no WhatsApp, que infelizmente eu não consigo participar muito, porque tem muitos grupos dentro do WhatsApp, mas eu também participo. E ali é o momento da trincheira. Cara, tá testando, teve uma dúvida, coloca as dúvidas ali, que todo mundo participa junto contigo e contribui aí para tu aprender. Certo? Então, cara, tem interesse? Na segunda-feira, no dia 27, ali por volta das 11 horas, eu vou estar disponibilizando para que você possa fazer a sua inscrição, certo? Para que você possa estar participando desse curso. Só que acontece, cara, pela enxurrada de e-mail que eu andei recebendo, de tanta gente que vem pedindo para participar, eu já tenho uma lista de e-mails de pessoas de 6 meses atrás que já estão me pedindo, que querem participar, que estarão com certeza dentro do novo grupo de estudo. Eu realmente não sei por quanto tempo eu vou deixar as inscrições abertas. Por quê? Porque eu tenho um limite de espaço lá dentro, eu tenho uma quantidade limitada de vagas, porque eu preciso atender essas pessoas, porque os nossos encontros ao vivo têm uma limitação estrutural, porque eu também eu tenho uma demanda de pessoas que vão estar dentro dessa área de membros, né, que é o nosso portal. Então eu preciso limitar essas vagas. Eu não sei por quanto tempo vão ficar abertas, tá? Da última vez, nos 4 primeiros dias a gente encerrou a turma. Dessa vez eu imagino que vai ser um pouco menos, tá? Então eu não sei quanto tempo eu vou conseguir e eu não consigo segurar a vaga para ninguém, certo, cara? Porque eu não posso deixar de privilegiar outras pessoas. Então se você tem interesse, cara, fica ligado. Agora no dia 27, segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, eu vou estar disponibilizando o link, você vai clicar ali, tem um custo, é claro, né, cara, porque eu tenho toda a estrutura para poder criar todo esse material, então
tem que ter um custo, até porque o ser humano tem essa característica, ele só valoriza algo quando paga. Eu já tentei, tal exemplo aqui, workshop gratuito, eu já tentei fazer muitas coisas gratuitamente, as pessoas não se comprometem tanto, elas até se envolvem, mas não se comprometem. E quando paga, ela acaba se comprometendo. Então eu tenho que ter uma taxa, vai ter um valor para que você possa estar entrando nesse grupo. Fica tranquilo, certo, cara? Lá tem parcelamento, você pode parcelar esse valor. Eu só te sugiro o seguinte, se você tem interesse, cara, vê se o teu cartão de crédito está liberado, ou se daqui a pouco teu pai, tua mãe, alguém possa contribuir com o cartão de crédito, para que não chegue no dia, você tenha problema de pagamento e acabe perdendo a oportunidade de entrar na turma. Como eu te falei, eu tenho vagas limitadas, a procura está muito grande, eu não sei por quanto tempo. Eu vou deixar abertas as inscrições, certo? Então se organiza, cara, vai ser muito bom se você puder participar, certo? Se não puder, fica tranquilo, nós vamos continuar super amigos, vamos acompanhar aí nas redes sociais, certo? Eu quero realmente contribuir para o teu crescimento e são dessas maneiras que eu posso estar contribuindo, beleza? Te aguardo então lá na segunda-feira, cara. Esse material todo que está disponível aqui vai ficar até o dia 26, certo? Então os 3 vídeos vão ficar no ar até o dia 26, que é domingo. Eu vou retirá-lo à meia-noite do domingo para segunda-feira, porque depois eu quero usar esse conteúdo nas minhas turmas, nos meus grupos fechados. Então esse material eu vou tirar do ar. Se organiza, cara, tem um final de semana agora aí, assiste novamente todo esse material, volta, vê e revê quantas vezes você quiser. Te espero na segunda-feira, se você puder participar desse grupo aí, certo, cara? Grande abraço então, foi muito bom ter feito esse workshop, gostei bastante da interação do público, adorei ter feito isso e com certeza teremos outro. Eu ainda não sei quando, mas com certeza teremos outros aí. Beleza? Te aguardo segunda-feira, grande abraço e até depois.